É o inferno de fogo, o ensinamento bíblico? Neste quinto vídeo, nós vamos abordar sobre se os maus, seja os humanos ou o próprio Satanás e os demônios, continuarão existindo para sempre ou não, para que possam supostamente sofrer tormentos, segundo alguns defendem no livro de Apocalipse. Então, para isso, nós vamos usar aqui essas duas traduções e essa aqui também, que é a Nova Bíblia Viva, tá? A gente vai ler aqui alguns versículos e vai mostrar claramente para nós se os maus existirão para sempre, sejam humanos ou sejam as criaturas angélicas, ok? Vamos falar primeiro dos humanos. O que Jeová, ele prepara, ou ele guarda para os humanos que se rebelam e não fazem a sua vontade? É isso que a gente vai analisar aqui agora. Vamos pegar primeiro aqui a Nova Versão Internacional. Já disse para vocês, eu não estou usando a tradução Novo Mundo, porque eu não quero deixar ela muito marcada, porque eu faço bastante anotações aqui para facilitar a nossa visualização, e ela ia ficar realmente muito borrada, né? Então a gente usa aqui outras traduções que a gente pode fazer isso. Eu estou aqui no Salmo número 37, a partir do versículo 9, diz assim, é um texto bem conhecido, né? Principalmente por nós, Testemunho de Jeová, diz assim, ó, pois os maus serão eliminados, tá igual a tradução Novo Mundo. Mas os que esperam no Senhor, que é Jeová, receberão a terra por herança. Aí continua. Um pouco de tempo, um pouco mais, e os ímpios, ou seja, os maus novamente, não mais existirão. Veja que os textos são claros. Então, o que Jeová reserva para os ímpios, para os maus, não é sofrimento num tachão quente e sendo torturados, mas é a eliminação da existência. Eles vão deixar de existir, olha que os maus serão eliminados. Olha aqui, ó, mais um pouco de tempo e os ímpios, né? Os perversos não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Então, isso não está apenas na tradução do Novo Mundo, está inclusive nessa tradução que é uma Bíblia evangélica. E aqui fala, inclusive, olha aqui, ó, versículo 38, né? Totalmente parecido com a tradução do Novo Mundo, ó, mas todos os rebeldes, ó, serão destruídos. Olha aqui, o futuro para os ímpios nunca haverá. Olha que interessante. Então, se não haverá futuro, eles serão destruídos, como que eles poderão ser atormentados, né? A gente pode confirmar essa mesma leitura aqui na Bíblia Viva, que é outra Bíblia evangélica, não é a tradução Novo Mundo. Não é a tradução Novo Mundo. Então, nós não estamos aqui manipulando os textos, né? Como alguns supostamente poderiam imaginar. Vamos aqui no Salmo 37. Veja que os textos são bem parecidos. Os textos são muito claros, né? Olha aqui, ó. Versículo 9 que nós acabamos de ler, né? Olha aqui, ó. Esses homens maus serão destruídos. Olha aqui, ó. Mas quem confia no Senhor, que Jeová, herdará a terra. Dentro em breve, os maus vão desaparecer. Mesmo você procurando, você não vai encontrá-los, né? E aqui embaixo, no versículo 38, mais uma vez fala, aqui, ó, que aqueles que desobedecem às leis de Deus serão destruídos, né? A descendência dos ímpios, ó, será eliminada para sempre. Vocês notaram? Então a Bíblia é clara em mostrar que o que está reservado para quem desobedece a Deus não é sofrer tormento num suposto lago de fogo para sempre, mas ser eliminado, né? A Bíblia é muito clara em mostrar isso, né? Inclusive a Bíblia fala da execução que vai ter aqueles que terão durante o retorno de Jesus agora, né? Na gloriosa volta de Jesus, como comandante de guerra de Jeová. Veja o que vai acontecer. Olha aqui, ó. Vou pegar para vocês aqui, esse texto aqui, essa Bíblia aqui, eu não mostrei para vocês, né? Essa é a Nova Versão Transformadora, é outra Bíblia evangélica. Ó, vamos ver aqui, que palavras que a Bíblia diz, ela nos ensina, né? Que vai acontecer por ocasião da revelação de Jesus Cristo, em breve, no Armagedon, e ele vier com toda a autoridade da parte de Jeová para executar todo o sistema de Satanás, né? Eu não vou ler todo o relato aqui, mas eu vou me apegar apenas ao ponto principal aqui que eu já grifei, como disse para vocês, né? Aqui, ó. Jesus Cristo vai vir, etc, tal, em chamas, né? Aí diz assim, ó, aqueles que não forem achados, né, que se recusam a obedecer as boas novas, olha, o que diz aqui, ó? Eles serão punidos com a
Destruição eterna. Isso aqui nós chamamos de segunda morte, né? A pessoa vai sofrer a segunda morte junto com a primeira, tudo junto, né? Então, quem for apanhado no Armagedon, numa situação de desobediência total, né, a Jeová, o que vai acontecer com eles? Olha, eles sofrerão a destruição eterna às mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo será o executor dessas pessoas quando ele vier no Armagedon. Tá? Se serão destruídos, como nós acabamos de ler aí em outras passagens, é evidente que não vai sobrar nada, né? Algumas Bíblias forçam tanto, para vocês terem uma ideia, a Bíblia Viva, a edição de 2002, usa a expressão que eles serão punidos no inferno para sempre, sendo que não tem nem a palavra Seol, Hades, Geena, Tártaro, Lago de Fogo, nada aqui. Para vocês terem uma ideia de como que algumas Bíblias manipulam para que ela possa favorecer a crença, né, na doutrina falsa, a doutrina pagã do inferno de fogo. Então a Bíblia deixa claro que, no caso aqui que nós estamos falando dos humanos, eles serão destruídos. Se serão destruídos e não serão achados, evidentemente que eles não podem sofrer nenhum tipo de dano, justamente por não existir, né? O dano já foi causado com a sua destruição, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Satanás. Já falamos dos humanos. Será que Satanás vai existir para sempre, para ser atormentado no lago de fogo? Vamos analisar aqui mais algumas passagens da Bíblia. Vamos ver aqui, por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 3, onde Jeová citou aqui a primeira profecia do registro bíblico, e a primeira profecia já apontava o que ia acontecer com Satanás. Deixa eu pegar essa outra aqui. Eu já fiz a marcação para ficar mais fácil. O texto é o mesmo, viu, pessoal? Tá? E aqui está marcadinho para facilitar a visualização das pessoas que estão vendo o vídeo aí, né? Deixa eu aumentar aqui. Aqui, vamos lá. Então o texto diz assim, ó. Aqui é Jeová falando, né, com Satanás, ali representado pela serpente. Farei que haja inimizade entre você e a mulher. Essa mulher aqui, nós entendemos que ela é a organização celestial de Deus, composta pelos anjos fiéis. De lá viria o descendente, né? Nós sabemos que é Jesus Cristo, ó. Tá? Essa mulher não é Eva, não, tá? E haveria inimizade entre Satanás e a organização de Deus fiel nos céus. Entre a descendência de Satanás e o descendente que essa organização traria. Aqui, ó. Esse descendente vindo da parte de Deus, vai fazer o quê? Vai ferir a cabeça da serpente, ou seja, vai matá-la, né? E ele, por sua vez, vai fazer o quê? Vai lhe ferir apenas o calcanhar. O dano aqui na cabeça, evidentemente, que é muito maior do que um ferimento no calcanhar. Então, a Bíblia já apontava que o descendente que Deus traria, nós entendemos que esse descendente é Jesus Cristo, eu tenho certeza que todos concordam, o que ele ia fazer com a serpente, né? Simbolicamente falando, que é Satanás. Ele ia lhe ferir a cabeça ou lhe matar, né? É isso que ia acontecer com ele. A Bíblia diz mais coisas ainda. É interessante que até os demônios, antes mesmo de estar escrito na Bíblia, para nossa instrução, por assim dizer, os demônios já sabiam das ações de Jesus Cristo. Vocês querem ver? Então, Satanás sabia que ele ia ter um fim e os demônios também já sabiam disso, tá bom? Vamos ler aqui no relato de Lucas 8:31. Numa certa ocasião que Jesus ele expulsou os demônios de um gadareno, né? Olha que interessante que diz aqui, ó. Veja como que eles já estavam a par, antes do relato ser escrito para nós, né? Do que ia acontecer com eles, né? Aqui no Lucas 8:31, deixa eu achar aqui direitinho. Olha que interessante aqui, ó. Eles imploraram para Jesus Cristo, ó. Esse eu esqueci de grifar, olha aqui. Então, eles imploraram para Jesus Cristo que Jesus Cristo não os mandasse para o abismo. Eles sabiam que ficariam presos, né, no abismo, simbolicamente falando, por um tempo até a sua destruição, não é? Ali, o relato paralelo em Mateus 8:21, eles falam, vieste nos atormentar antes do tempo, né? Quer dizer, então eles já sabiam que Jesus Cristo seria o agente. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, ali mostra a ação de Jesus Cristo como anjo do abismo, prendendo Satanás e os demônios nesse local por 1000 anos, enquanto Jesus pode governar em paz, né, a terra habitada junto com os escolhidos.
Então, Satanás sabia que teria um fim, como nós lemos lá em Gênesis, e os demônios também já sabiam que ele teria um fim. E, primeiramente, eles ficariam aprisionados, conforme vocês já notam aqui, tá? Então, o que Jesus Cristo vai fazer? Olha, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai desfazer todos os atos de Satanás que trouxe infelicidade à humanidade. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Está aqui, ó. 1 João 3, 8, ó. O texto diz assim: então, quando Jesus começar a governar, enquanto Satanás e os demônios estiverem presos no abismo, olha aqui, ó. É isso aqui que Jesus vai fazer, ó. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. As obras aqui, evidentemente, abrange uma série de coisas, né? Uma série de ações, né? Que direta ou indiretamente causou tristeza e infelicidade à humanidade, né? Podemos dizer as doenças, a morte, não é? A corrupção e tudo mais aí, né? Imoralidade e tudo mais. Tudo isso serão desfeitos, né? Serão desfeitos por nosso Senhor Jesus Cristo durante os 1000 anos. Então a humanidade vai poder voltar aí à perfeição, naturalmente, sem a influência de Satanás, né? E seus secretários que estarão lá no abismo, né? O abismo aqui é um termo simbólico, né? Enquanto eles estarão restritos, né, de poderem desencaminhar as pessoas. Lá em Apocalipse fala isso. Um dia nós vamos fazer um vídeo ainda a respeito desse assunto. Perceba? Então o passo a passo é esse. Qual que é o próximo passo? Depois de desfazer as obras do diabo, as ações do diabo, o próximo passo é esse aqui, ó. Agora é atingir o próprio, né? Veja aqui no livro de Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14, que nos diz assim, olha, 2,14. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer. Como sabemos, morrer com sacrifício pela humanidade, mas ele foi ressuscitado por Jeová, né? Hoje tem uma posição de rei e juiz no céu. E somente ao morrer, né, depois de todo esse processo, destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Perceba que agora está falando do diabo ser destruído, aquele que tem o poder da morte. Então, durante os últimos 6.000 anos da história aí, o diabo fez de tudo para desencaminhar a humanidade e conduzi-la à morte. O primeiro passo de Jesus será desfazer as ações e os atos de Satanás, as obras de Satanás. Depois, lá no finalzinho dos 1000 anos, é destruir o próprio diabo, conforme você está vendo aqui. Será que esse é o único texto que fala isso? Não. A outra palavra que nós temos aqui está em Romanos, capítulo 16, versículo 20. Deixa eu voltar aqui. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Olha só, o que vai acontecer, né? Finalmente, com o maior inimigo de Jeová e nosso também, ó. Em breve o Deus da paz, que é Jeová, esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Evidentemente que Jeová fará isso por meio de Jesus Cristo. Só lembrando você, ali em Hebreus 2,14, a palavra que tem ali é katargese, que significa por fim, anular, né? É isso que vai acontecer com o diabo lá, que Jesus vai fazer, né? E a palavra que nós temos aqui em Romanos é sintrifei. Tem realmente o sentido de despedaçar, esmagar. Na nossa língua que nós usamos comumente é moer, triturar, né? Às vezes usamos essa expressão quando a gente quer quebrar algo, né? E bem quebradinho mesmo, né? Então é exatamente isso, num termo simbólico, que Jeová fará com Satanás. Então ele vai esmagar, ele vai triturar, vai pôr fim a Satanás, né? Vai pulverizar a existência, né, dessa criatura que durante muito tempo aí desencaminhou tanto anjos como pessoas de adorarem o Deus verdadeiro, Jeová, ok?
Como que isso acontecerá? Isso acontecerá, como nós vimos lá em Apocalipse capítulo 20, né, versículo 10, quando ele for lançado no lago de fogo, que é um termo simbólico de destruição. E ele sofrerá a segunda morte, que é a execução às mãos de Jeová. Então o texto é muito claro, né? Então ele não vai ser atormentado para sempre, nem ninguém vai ser atormentado, porque nem existe esse lugar, tá? O lago de fogo, como vocês viram, é um termo simbólico de destruição total, né? Muito bem, isso foi no vídeo anterior. Nós já explicamos isso já. Agora veja outra coisa que eu quero raciocinar com vocês, mostrando que para que a pessoa viva e continue em existência, que requisitos que ela precisa cumprir. Vamos analisar alguns desses requisitos? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Vamos trocar de Bíblia um pouquinho, né? Vamos pegar aqui a Nova Versão Internacional. A Nova Versão Internacional é uma das melhores traduções que nós temos, mais coerente com o texto grego, e ela é uma das mais parecidas com a tradução Novo Mundo. Praticamente, quando você lê a Nova Versão Internacional, você está lendo a tradução Novo Mundo, devido à exatidão, né, do texto. Tirando aí, infelizmente, o fato deles terem tirado, né, o nome Jeová, mas se não fosse isso, seria realmente uma das mais perfeitas traduções. A Bíblia diz assim, ó: esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, para que tenhamos a vida eterna, conquistemos a vida eterna, por assim dizer, nós precisamos conhecer o único Deus verdadeiro. Então, o primeiro passo é o conhecimento do único Deus verdadeiro, que é Jeová, e a Jesus, que é o Filho dele, né? Aí, se você voltar aqui em João 3,16, aí você tem o segundo requisito. João 3,16. Infelizmente, esse aqui eu não anotei, mas a gente vai ler assim mesmo, né? Olha aqui, ó. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra grega aqui para crer aqui é uma palavra que dá uma ação contínua. Por isso que a tradução Novo Mundo não coloca lá exercer fé. Por quê? Porque é uma ação contínua. Não é simplesmente crer que Jesus existe, não é isso não. É exercer fé no Filho de Deus como Salvador. É um pouco mais abrangente, por isso que nós colocamos, né, visto que é uma ação contínua, tá? Não é apenas acreditar na existência de Jesus, né? Então, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, tá? E a palavra para pereça aqui tem o sentido de não ser destruído, tá? Tem esse detalhe também. Então, aquele que obtém conhecimento de Jeová, obtém conhecimento de Jesus, exerce fé em Jesus Cristo como Salvador, ele não será destruído, ele ganhará a vida eterna. Querem ver outro detalhe? Olha aqui, a chave para continuar existindo, além, né, vivo e existindo, né, vamos colocar as duas coisas juntas, está aqui em 1 João, ó. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Olha aqui, ó. Olha que interessante, o texto diz, ó: o mundo e a sua cobiça estão passando, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra para permanece aqui em grego é a palavra menei. Tem o sentido de permanecer, ficar, continuar, durar. Então nós perguntamos, o diabo faz a vontade de Deus? Não, então o diabo não vai permanecer para sempre. As pessoas que seguem os ensinos e a vontade do diabo, faz aquilo que agrada o diabo e não a vontade de Deus, eles vão permanecer para sempre? Também não. Esse permanecer aqui significa continuar, né? Ficar. Então, não haverá continuação da existência para aqueles que não fazem a vontade de Deus. Então, você viu, o primeiro passo é conhecer a Jeová, conhecer seu Filho Jesus, obedecer, né, evidentemente, aos dois, né, tanto o Pai como o Filho. Você notou ali em João 3,16 que é necessário exercer fé, manter o exercício da fé. Isso envolve não apenas a crença, mas envolve ações no dia a dia, provando que nós exercemos fé também no Filho de Deus, Jesus Cristo, como nosso Salvador. E, acima de tudo, olha, fazer a vontade de Deus, que no caso aqui é Jeová. Então, quem faz a vontade de Deus permanece, olha, ou continua existindo, ficará para sempre. Mas quem não faz a vontade de Deus, evidentemente que vai ter um efeito contrário. Assim fica muito claro de nós entendermos
que não tem como haver tormento eterno, como muitos defendem, infelizmente, né? Ali não pode ser literal o tormento, porque a Bíblia diz justamente o contrário, porque aqueles a quem deveria ter ali, teoricamente, o tormento, eles não existirão. Então, tanto humanos rebeldes, que não fazem a vontade de Deus, como também os anjos, né, e o próprio Satanás, eles deixarão de existir, eles serão eliminados da existência. Só permanecerá e só ficará, conforme vocês puderam ver aqui, aquele que realmente faz a vontade de Deus, né, e exerce fé no Filho dele, Jesus Cristo, como seu Salvador. Então fica muito claro, né, quando nós juntamos mais informações claras como essas, que não existe base para se crer na existência do inferno de fogo e tormentos, né? Que isso não passa de uma filosofia que foi, infelizmente, adotada aí há muitos séculos atrás e trazida até hoje, né? Infelizmente, muitas pessoas defendem essa doutrina hoje, mas conforme vocês estão vendo aí, não existe base bíblica para se acreditar nisso, né? Não é possível imaginar que um Deus de amor maravilhoso como Jeová é, que deu seu próprio Filho, né? Para nos resgatar do pecado, pudesse colocar no lugar tão tenebroso as pessoas que se recusam a fazer a sua vontade, ok? Espero que esse vídeo também sirva de ajuda para todos vocês.